E começando a revisão do capítulo 50 de Boruto, e mais uma vez eu vou lembrá-los para que vejam toda a revisão. Não pulem para as considerações finais, pois eu faço várias observações durante o resumo do capítulo. Pois bem, continuando de onde o capítulo anterior parou, o Naruto pergunta ao Boruto onde eles estão, mas o próprio Boruto não faz ideia e explica que se os Otsutsuki são capazes de levar alguém para outra dimensão, então ele achou que deveria ser capaz de fazer o mesmo através do Karma. Ele não poderia simplesmente ficar lá e deixar o Ishiki destruir a vila sem fazer nada. Até fazendo Naruto dizer que ele herdou dele essa tendência de agir sem pensar nas consequências, confirmando que essa localização se trata de uma outra dimensão e não necessariamente um local aleatório na Terra. Mas enfim, o Ishiki parte em direção ao Boruto, mas antes que o Naruto pudesse fazer alguma coisa, ele desaparece num piscar de olhos e reaparece acima dele quase que no mesmo instante, pegando o Boruto pelo pescoço. O que dá a impressão de uma velocidade muito superior em relação ao Naruto, mas também pode ser que ele apenas encolheu antes de ser atingido, atravessou o Naruto e pegou o Boruto, visto que em outros momentos do mesmo capítulo, tanto o Naruto quanto o Sasuke parecem ser capazes de acompanhar seus movimentos. E durante esse trecho, Ishiki até demonstra ter uma certa preocupação em relação ao karma do Boruto, revelando que a sua transformação em Otsutsuki estava acima de 80%, mais avançada do que ele imaginava, e tenta ver quanto poder ainda estava escondido nele. Uma informação muito importante que só reforça as suspeitas do Koji no capítulo 34, de que o karma do Boruto seria a chave para desvendar as fraquezas do Jigen. Nesse caso, o Ishiki. Bom, continuando, logo o Ishiki é interrompido pelo Sasuke, que usa o Amenotei de cara para trocar de lugar com o Boruto. O Sasuke até tenta atacar com o Chidori, mas o Ishiki segura a mão dele carregada com o Chidori como se não fosse nada e o joga para baixo com um chute tão forte que chega ao ponto de rachar o chão e deixar o Sasuke inconsciente por alguns instantes. Logo em seguida, o Ishiki desce e confronta Boruto e Naruto, mostrando sua surpresa com o fato do Boruto ter sido capaz de impedi-lo arrastando para aquele local esquecido, o que faz ele chegar à conclusão de que não adiantaria voltar para a vila se o Boruto simplesmente o seguiria até lá, e decide acabar com todos ali onde ninguém pode interferir, além de querer usar as mortes de Naruto e Sasuke para fazer com que a vila se renda e entregue o Kawaki. Enquanto isso, em Konoha, o Kawaki sonha com as palavras ditas pelo Jigen no capítulo 29, sobre ele ter um vazio, um buraco em seu coração de onde tudo escapa e que só pode ser preenchido pelo karma. E logo ele acorda perguntando o que tinha acontecido e é atualizado pelo amado sobre os últimos acontecimentos, como se já não bastasse o que foi dito nos últimos capítulos, né, Kodachi? Enquanto Shikamaru é atualizado sobre toda a situação na vila. Voltando à luta, o Naruto inicialmente tenta atacar o Ishiki com 2 Razengans, mas como já era de se esperar, eles são encolhidos. Porém, ele começa a atacá-lo com os braços de chakra, dando golpes consecutivos em várias direções e logo após com Kagebunshins, mas o Ishiki consegue escapar de tudo, ileso como se nada tivesse acontecido. E para aqueles que no capítulo passado acharam que o Kawazu-Komite seria de alguma ajuda, acredito que essa cena já deixou bem claro que se ataques diretos não funcionam, não é aquilo que vai funcionar. Mas um detalhe interessante nesse trecho é que curiosamente o Ishiki não foi capaz de encolher os Kagebunshins e nem os braços de chakra, o que me faz pensar se a regra do Sukuna Hikona de não encolher seres vivos também inclui Bunshins, que são cópias perfeitas de um ser vivo, ou as Bijus, que tecnicamente são seres vivos baseados em chakra. Mas enfim, em um determinado momento, Naruto consegue segurar o Ishiki enquanto Sasuke, agora recuperado, tenta acertá-lo por trás com o Chidori, uma estratégia parecida com a que o Koji tentou usar. Mas assim como aconteceu na luta contra o Koji, o Ishiki começa a invocar cubos esmagando tudo à sua volta. O Naruto não é atingido, porém o Sasuke continua sendo mirado pelo Ishiki. E sem ter muito com o que se defender, já que a Kusanagi tinha sido encolhida, o Sasuke é facilmente nocauteado. Agora um detalhe que eu vi pouca gente comentando é que visualmente o Sasuke parece estar sofrendo do enfraquecimento de seus doujutsus causado por viajar para outras dimensões,
Primeiro que durante o início da luta ele estava usando apenas o Sharingan base e nesses últimos momentos, além de ter desativado o Sharingan, parecia que seu Rinnegan tinha menos Tomoes, explicando o motivo dele não ter usado Susanoo nem para se defender, assim como outras possíveis habilidades. Lembrando que já é a terceira vez que ele viaja para uma dimensão no mesmo dia. E em paralelo a essa situação, voltando a Konoha, o Shikamaru recebe o relatório sobre o que aconteceu com os heróis e todos na sala ficam sabendo que até mesmo o Boruto estava lutando, deixando Katasuki um tanto preocupado, temendo que ele possa morrer pela diferença de habilidades. Mas o Amado logo acalma os ânimos de todos e diz que acha que o Boruto entendeu o seu valor em potencial contra o Ishiki. Quase como se já estivesse esperando por essa situação e fizesse ideia de que valor em potencial é esse. Voltando para a luta, quando Ishiki está prestes a matar o Sasuke com sua própria Kusanagi, o Boruto entra na frente e por um instante o Ishiki hesita, dando uma brecha para que o Boruto tire o Sasuke dali, fazendo até o Ishiki perguntar se ele queria morrer tanto assim, mas em resposta o Boruto questiona as ações do próprio Ishiki. Afinal, por que ele hesitou sendo que ele poderia ter matado os dois ao mesmo tempo? E assim o capítulo chega ao fim com o Boruto confirmando suas suspeitas de que o Ishiki não pode matá-lo, em paralelo ao Amado dizendo que acha que ele carregava a chave para a vitória, mostrando ter suspeitas muito parecidas às do Code no capítulo 34. Agora, terminando o vídeo, eu diria que esse foi um capítulo complicado. Além da falta de conteúdo para se comentar, para se extrair comentários interessantes, por um lado, eu poderia resumir esse capítulo como um grande desperdício de tempo e espaço, com quase nada relevante para o andamento da história ou da própria luta, a não ser a revelação final sobre o Ishiki não poder matar o Boruto. O foco no núcleo de Konoha, recapitulando praticamente tudo que a gente viu nos últimos capítulos, foi completamente desnecessário. E sim, eu sei que existia a necessidade de situar o Kawaki sobre a situação, mas isso poderia ter sido feito em uma página com um quadro do Kawaki perguntando o que aconteceu, umas 3 linhas horizontais representando passagem de tempo e outro quadro com o Amado dizendo "e foi assim que aconteceu". Qualquer idiota entenderia o contexto ali, que o Amado estava contando sobre tudo o que aconteceu ao Kawaki. E mesmo que não fosse acrescentar alguma informação relevante, esse espaço poderia ter sido usado para, por exemplo, mostrar um pensamento interno do Boruto, mostrando como ele chegou à conclusão de que o Ishiki não pode matá-lo, para que não fique parecendo algo tão jogado assim. A Kyuubi criticando o desempenho em combate do Naruto, dizendo que ele é apenas uma sombra do que já foi um dia, ou Sasuke dizendo que viajar para outras dimensões tantas vezes em um mesmo dia exigiu mais esforço do que ele imaginava e seus doujutsus demorariam para se recuperar, reforçando o que foi estabelecido pelo Gaiden e mostrando aos fãs mais puristas de Naruto e Sasuke que o mangá de Boruto apenas está seguindo e sendo consistente com o que o Gaiden estabeleceu há mais de 4 anos. Se tem uma coisa que eu acho que está faltando nessas lutas envolvendo Naruto e Sasuke, é o desempenho em combate deles sendo melhor contextualizado. Se Boruto está seguindo o que foi estabelecido no Gaiden, eu quero que isso seja sempre relembrado, até para o fandom se acostumar com a realidade atual dos personagens e evitar que fiquem se questionando o tempo todo por que Naruto e Sasuke parecem estar mais fracos ou não usam determinadas habilidades. Porém, por outro lado, foi um capítulo que praticamente confirmou o que eu disse nas revisões passadas. Tudo estava dentro das expectativas do Amado. O verdadeiro plano dele envolvia a intervenção do Boruto e seu karma, a possível chave para desvendar as fraquezas do Ishiki. Agora basta saber como exatamente o Boruto representa a chave para a vitória e quais seriam as razões do Ishiki para não matá-lo. Bom, eu diria que enquanto Boruto estiver no campo de batalha, o Ishiki está de mãos atadas. Ele não pode usar ataques muito destrutivos e arriscar atingi-lo. E também o Boruto pode muito bem dar suporte com seu karma ou atrapalhar o Ishiki com Kagebunshin se jogando na frente dos ataques.
Isso sem contar alguma habilidade que represente uma grande vantagem contra o Ishiki. Já vimos que claramente ele está preocupado com o quanto de poder do Momoshiki o Boruto pode usar. Em revisões anteriores eu teorizei que essa tal habilidade poderia ser converter outros Otsutskis em frutos de chakra e devorá-los, como aconteceu com Kinshiki. Mas visto que no anime o Kinshiki disse que o Momoshiki estava consumindo o seu chakra do mesmo jeito que o seu guardião confiou o seu chakra a ele, pode ser que essa habilidade seja algo inerente a todo Otsutsuki e que só permita absorver aqueles que de fato querem ser absorvidos, que querem passar os seus poderes adiante. E além disso, os diálogos do Amado parecem apontar para que ele acabe morrendo pelo limite de tempo de vida. Mas como sabemos, esse limite de tempo não é tão curto. Isso me faz acreditar que essa possível habilidade talvez seja algum tipo de selamento que permite prender o Ishiki por tempo suficiente para que boa parte de seu tempo de vida seja consumido, ou algum tipo de manipulação temporal, o que eu acho até mais provável, e inclusive até temos um precedente no capítulo 10, onde ele para o tempo para que ele e o Boruto tenham uma conversa. Só que o fato dele não usar essa habilidade contra Naruto e Sasuke também indica algum tipo de limitação ou efeito colateral, como por exemplo, consumir a vida do usuário. Em todo caso, visto o extremo poder do Ishiki, eu diria que talvez essa seja a melhor possibilidade que eles têm de derrotá-lo, esperar que o tempo de vida dele acabe de alguma forma. Agora, sobre as razões do Ishiki não poder matar o Boruto, acredito que a essa altura do campeonato todos vocês já devem estar cogitando que a razão disso é uma possível lei do clã Otsutsuki que não permite assassinato entre eles, com base naquele diálogo entre Urashiki e Toneri no episódio 53. Isso faz todo sentido, mas acredito que as razões do Ishiki vão muito além disso. No capítulo 38, ele diz ao Naruto que estava interessado no Boruto por ele ter o Karma, e no capítulo 39, o Amado cogita que a rápida evolução do Karma do Kawaki deve ser devido à forte ressonância com o Karma do Boruto. E neste mesmo capítulo, ele diz que provavelmente Boruto e Kawaki se tornarão poderosos Otsutsukis, uma gigantesca Shinju deve crescer grande o suficiente para devorar toda a vida no planeta. Tudo isso me leva a crer que ele precisa do Boruto não só para acelerar a evolução do Karma do Kawaki, mas também para alguma coisa envolvendo o crescimento do Shinju que ele pretende plantar na Terra. Já pararam para pensar qual seria a razão dos Otsutsuki serem divididos em duplas? Será que para plantar um Shinju é necessário 2 Otsutsukis e que o tamanho desse Shinju é definido pelo poder deles? O que também nos leva a outro questionamento. Será que o Ishiki já estava esperando a vinda do Momoshiki? Ou será que ele tem algum outro colaborador para colocar o seu plano em prática? Talvez um dos Otsutsukis desconhecidos, representados naqueles símbolos quebrados na dimensão do Jubi. Bom, em todo caso, apesar de não ter sido tão épica visualmente falando, particularmente eu gostei da luta. Principalmente pelo desempenho do Naruto estar bem melhor do que nas lutas anteriores. Ele fez um ótimo uso dos braços de chakra e combos com Kagebunshins, o que muita gente já estava sentindo falta há um certo tempo. E para aqueles que reclamam dizendo que ele está usando poucos Kagebunshins, que ele pode usar milhares de Kagebunshins para cercar e atacar o Ishiki por todos os lados, eu pergunto, mesmo na obra original, quantas vezes vocês viram ele usando uma centena de Kagebunshins contra seus inimigos? Ele não lutava dessa forma e mesmo essa quantidade não está fora do normal. Mesmo nas lutas mais importantes, ele costumava usar poucos bunshins e normalmente como suporte em seus ataques ou distração. Foram raras as vezes que ele usou uma quantidade massiva de bunshins e mesmo quando ele fazia isso, normalmente era inútil, o inimigo tancava tudo como se não fosse nada. Se o Naruto usasse uma centena de Kagebunshins, só veríamos um show-off do Ishiki batendo em todos eles e o Naruto gastando chakra à toa. Não há sentido em exigir uma coisa que não acontecia nem na obra original. Só em jogos vocês verão o Naruto usando Kagebunshin de forma tão exagerada.
Mas enfim, eu entendo o ponto de vista de quem achou essa luta mais do mesmo, afinal Naruto e Sasuke só usaram o conjunto de habilidades que todos já conhecem, estão cansados de ver há anos, mas devemos levar em consideração que 90% do arsenal de ninjutsus deles são inúteis contra o Ishiki. Não importa quantos Rasen Shurikens de diferentes elementos ou Bijudamas o Naruto use, todos serão encolhidos da mesma forma que o Rasengan foi neste capítulo. E no caso do Sasuke, qualquer variação de Chidori ou Katons teriam exatamente o mesmo fim. E mesmo assumindo que ele esteja em condições físicas de usar os caminhos do Rinnegan, que sabemos que ele é capaz de usar, que ele já usou na franquia, que são os caminhos Deva e Preta, os ninjutsus usados pelo Ishiki não são materiais, não são coisas que podem ser absorvidas pelo caminho Preta. Chegar perto dele para absorver seu chakra seria suicídio, o Sasuke só levaria outro chute e ficaria inconsciente. Usar o Shinra Tensei acredito que também seria inútil. No próprio arco Pen, a Kyuubi se mostrou capaz de resistir a isso, e não há motivos de um Otsutsuki do calibre do Ishiki também não ser capaz de fazer o mesmo. E o Shibaku Tensei, a menos que seres vivos sejam usados no lugar das pedras, também seria completamente inútil. E mesmo que o Sasuke seja capaz de usar o mesmo conjunto de habilidades dos 6 caminhos do Rinnegan, do Nagato / Madara, a única habilidade que seria vagamente útil seria o caminho humano, que arranca a alma do adversário só de tocar. Se bem que quando o Naruto enfrenta o Edo Nagato na guerra, ele consegue segurar sua própria alma antes dela ser arrancada. Então as chances do Sasuke não conseguir arrancar a alma do Ishiki e levar um tabefe no processo seriam bem grandes. Em todo caso, eu prefiro acreditar que cada Rinnegan tem o seu próprio conjunto de habilidades, assim como o Mangekyou Sharingan, que os 6 caminhos podem variar de Rinnegan para Rinnegan, talvez compartilhando uma ou outra habilidade em comum. Pode ser que no final das contas, o Sasuke já esteja usando a maioria de seus caminhos há muito tempo, mas ninguém se deu conta disso porque ele não tem o mesmo conjunto de habilidades que o Nagato. Quem me garante que o Amenotei de Kara, a habilidade de abrir portais e rastrear chakra em outras dimensões, já não sejam caminhos do Sasuke? Até porque, meus amigos, convenhamos, até você aí que é fã do Sasuke tem que concordar comigo. No conjunto de habilidades visto no Rinnegan do Nagato / Madara, existiam habilidades tão quebradas, tão disfuncionais para a maioria das lutas, como os caminhos humano e Naraka, que basicamente matam o adversário só de tocar, que seria extremamente difícil conduzir qualquer luta em que um usuário do Rinnegan estivesse envolvido. É tanto que no arco da guerra, no capítulo 675, tiveram que dar uma desculpa para o Obito e para o Madara não usarem todo o potencial do Rinnegan, ou do contrário, eles seriam praticamente invencíveis. É explicado que o Rinnegan só mostra o seu verdadeiro potencial com ambos os olhos e em seu usuário original. Como é que alguém ainda acha funcional que o Sasuke ou qualquer outro usuário de Rinnegan tem acesso a esse mesmo conjunto de habilidades, ou que o Sasuke sempre esteja em forma para utilizar todo o potencial de seu Rinnegan caso ele tenha acesso a essas habilidades? Em resumo, não há muito que eles possam fazer, eles estão de mãos atadas. E mesmo que porventura eles tivessem mais tempo para se organizar e reunir um time de ninjas habilidosos para dar suporte, o que eles não tiveram devido à chegada repentina do Ishiki, digamos que os Konoha 11, por exemplo, como muitos esperavam antes dessa luta começar, o resultado teria sido exatamente o mesmo. Além do fato de que Naruto e Sasuke, mesmo limitados pelas circunstâncias, ainda são os ninjas mais poderosos da Terra e os únicos que podem aguentar uma luta contra o Ishiki, bem como o capítulo anterior deixou claro, se os 5 Kages, ninjas de elite entre os mais poderosos de suas nações, foram facilmente subjugados pelo Momoshiki, que se mostrou infinitamente inferior ao Ishiki, o que vocês acham que o Ishiki faria com os Konoha 11, meus queridos? O Lee abrindo o 8º portão, se é que ele é capaz de abrir, até que poderia ter alguma chance de ferir o Ishiki, mas provavelmente ele morreria à toa.
Não esqueçam que quando o Guy lutou contra o Madara, ele recebeu ajuda externa e o Madara praticamente se deixou ser atingido. Ele estava se divertindo com toda a situação. Ele queria ver os 8 portões em ação em primeira mão. O Ishiki não ficaria ali parado, rindo, esperando meterem um chute nas fuças dele como o Madara. A única coisa que ele precisaria fazer é encolher e esperar o Lee morrer. Não tem para onde correr, meus amigos. No final das contas, a única opção de vitória que eles têm é a chave que o Boruto carrega. Mas enfim, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.